Ouça, essa revelação vai falar profundamente ao seu coração. Porque me foi revelado, desde o dia em que ele te viu, ele sentiu o coração bater mais forte. E ele sentiu algo no seu interior que ele não soube explicar. Ele se sentiu atraído por você, pela sua beleza, pela sua personalidade. Ele ficou mexido, mas não revelou a princípio o sentimento. Porque como é um homem sério, ele preferiu ter certeza que você é uma pessoa correta para a vida dele. Por isso, ele orou e apresentou a Deus. E nessa conversa franca que ele teve com o Senhor, Deus deu sinais a ele. Deus começou a mostrar de fato quem você é. Você vai conhecer esse admirador que em secreto te observa, porque sabe esperar o tempo certo de se aproximar. Mas quando ele bateu os olhos em você e conheceu rapidamente um pouquinho da sua pessoa, ele conseguiu entender dentro dele que você é o melhor de Deus para a vida dele. Olha, ele deseja tanto te conhecer melhor que ele vai, de alguma forma, se aproximar. E eu vejo mensagem chegando, uma conversa se iniciando, uma ligação no seu telefone e um encontro marcado. Vai ser decisivo esse momento porque eu vejo você buscando por alguém também. E se você souber esperar essa bênção do Senhor, não haverá decepção. Não haverá confusão, nem agressão. Porque quem Deus envia para a sua vida só vai te fazer bem. Tem algo em você que atrai a pessoa dele. Tem algo em você que atrai a alma dele. Vai haver uma conexão entre sua alma e a alma dele. É propósito de Deus, você crê nisso? Deus une propósitos apresentando pessoas, mas não obriga pessoas a se unir ao propósito que ele dá, que ele apresenta. Mas você vai entender, porque vai ser mais do que uma beleza, vai ser coisa da alma. Vai haver uma ligação entre você e ele, uma conexão plena entre você e o seu amado que você tanto busca. E saiba que você vai ver que valeu a pena esperar. Valeu a pena você esperar, porque a tua hora está chegando de viver um grande romance, uma linda história de amor, próspera e promissora. Filha, vai ser assim, ó, de repente. Uau. A mão de Deus vai tocar e vai fazer chegar. Mas tu não precisa procurar, porque Ele vai te alcançar. E Deus trabalhou na sua vida intensamente. Deus trabalhou poderosamente no seu coração, limpando as feridas, as mágoas e até fazendo as cicatrizes não te lembrarem mais dos momentos tristes do passado, porque Deus tem esse poder. Eu sei que de vez em quando algumas coisas, ao acontecerem, algumas lembranças do passado vinham na sua mente e traziam uma certa tristeza e insegurança. Só que nesse trabalhar de Deus aqui, você vai ver
que foi fundamental para você ser hoje quem você é. Porque você não é mais aquela pessoa frágil ao ponto de se abalar e se abater com tudo que aparecia diante de você. Não, você não é mais essa pessoa frágil. Porque o trabalhar de Deus em você foi tão intenso, pois você permitiu, que gerou em você uma força infinita, que não tem fim, mais que vencedora, lembra? Essa força te faz ver um mundo diferente e enfrentar as provas, lutas e adversidades de uma forma mais ousada. Teu coração é uma raridade. Eu sei que alguns olharam por fora e não conseguiram te decifrar. Mas alguém vai conseguir olhar você por dentro e vai enxergar uma beleza tão incrível e sincera que será atraído pela sua personalidade. Você não nasceu para agradar a pessoas. E por isso, você agrada a Deus. Porque quem se preocupa em agradar pessoas, às vezes desagrada seriamente o Senhor. O teu coração ele tem um temor muito grande, eu vejo isso, e isso te dá sabedoria. Porque o princípio da sabedoria, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então você tem sabedoria porque teme a Deus. E se você não sabe, isso te dá força e te coloca na frente de pessoas que te perseguem porque andam atrás. Quem persegue alguém como você é porque não consegue caminhar no teu passo, não consegue alcançar o seu nível. Então as perseguidoras e os perseguidores só poderão te alcançar um dia se você parar para dar atenção para eles. Você não precisa se justificar porque Deus justificou você. Você não precisa se explicar para quem não merece explicação. Tem um Deus que te justifica. E se Ele sabe quem de fato você é, o que os outros pensam não vão mudar nada. Tem uma promessa para a tua vida e essas promessas, elas vão chegar na hora certa. Existe um tempo para tudo. E eu sei que você precisa de respostas, de oportunidades, de portas abertas, de prosperidade. Eu sei que você precisa de paz, de alegria, de felicidade. E esse aqui é o caminho, Jesus Cristo, para poder alcançar tudo isso e muito mais. Tem uma hora que Deus envia problemas aparentes para trazer vitórias extraordinárias. Quando José esteve de frente com seus irmãos, ele não pôde revelar quem ele era, porque existia algo que ele precisava fazer antes, consigo mesmo e com os seus irmãos, para que no dia certo ele pudesse resolver um problema do passado, para nunca mais tocar em algo que deveria ficar lá atrás. Quando José vê seus irmãos diante dele, e o mais novo, Benjamim, sendo acusado de um furto, de um roubo, que ele não tinha cometido, um furto no caso, porque não houve um emprego de violência, na legislação brasileira é assim. Mas no tempo época ele foi acusado de roubo. Sabe o que José fez? Deu um grito e mandou todos que não eram família para fora. E ele disse, saiam daqui todos. Sabe por quê? Porque era hora de resolver um problema de família. E quando se resolve problema de família, nem amigo, nem amiga, nem o mais íntimo pode estar perto.
porque são coisas pessoais, particulares. E se você tiver essa visão, enxergar essa dimensão, você não expõe os problemas da sua casa e nem as pessoas que você ama. Uau! Deus está falando aqui. Saiam todos daqui, José diz no versículo 1 de Gênesis 45. Saiam todos. Quando todos quando todos saíram da sala, José começa a chorar. Primeira coisa, ele precisava se autolimpar. Porque ele ainda tinha, talvez, ressentimentos ligados a um ato totalmente cruel e covarde do seu irmão lá no passado. Então, José manda todos ir embora, menos os irmãos. Grita, e é aquele grito que libertou ele. Uau! Ei. Escuta, porque Deus está falando aqui. E depois daquele grito ele começa a chorar, mas ele chora tão alto que aquele choro sai da alma dele. Aquele choro bota para fora tudo dele de ruim. Aquele choro lava ele de dentro para fora e não de fora para dentro. Aquele choro vai curar ele. O choro dele era tão alto, que os egípcios, mesmo estando do lado de fora, ouviram José chorando e gritando. E a notícia chegou até o palácio do rei. Mas era um problema de família. Então, problema de família se trata às portas fechadas. Nem o rei daquele império se meteu no problema de José. Filho, depois que casa, papai e mamãe não tem que dar palpite. Amar é uma coisa. Se intrometer na sua vida é outra. Ei! Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou até o palácio do rei. José disse aos irmãos: eu sou José. Oh. Quando José diz eu sou José, aqueles homens não vão entender nada. Vai dar um nó na garganta deles. Porque José é o único capaz de perdoar. A mais absurda injustiça. Quando ele diz, eu sou José, ele pergunta, o meu pai ainda está vivo? Qual era a preocupação dele? Com a família? Quando os irmãos fizeram a primeira viagem, o menor não estava com ele. E José fez o menor chegar, porque ele é a família. E eu sei que você é a família, que você se preocupa com a família. E Deus ama isso. E agora José pergunta, e o meu pai? Ainda está vivo? Ei. Era problema para ser resolvido com os irmãos e com o pai. Dá tempo de você resolver. Mas eu que fui injustiçada. Foi José que foi injustiçada. Injustiçado, minha filha. Não espere o fraco tomar atitude, porque ele não tem capacidade para isso. Suporte para que haja solução, para que haja perdão, para que haja uma limpeza na alma, no corpo, no coração. Ou pensa aqui. Se tu esperar alguém fazer o que você pode fazer, você vai perder tempo. E talvez nunca tenha a oportunidade de, em vida, de voltar a abraçar, amar e beijar alguém que espera você, que é mais forte do que ela, do que ele. Nas melhores famílias existem problemas dos mais diversos. Não pense que é só na sua. Não pense que é só contigo.
Todas existem. Mas você pode ser a pessoa que vai resolver. Foi muito ruim o que ele fez, eu sei. Foi muito triste o que ela fez. Sim, eu sei. Mas é você que é o José dessa casa. É você que foi levantada para liderar, para governar. É você que vai promover o acordo, a paz, a união, o perdão. Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. Porque a atitude de José calou a boca dos seus irmãos. Tem gente que espera que você vá brigar, xingar, bater, se desequilibrar. Não. Você não é mais essa pessoa. Na verdade, você nunca foi. Você vai resolver de uma forma bem diferente. Como José resolveu. Esvazia a casa, esfria a cabeça e chama para uma conversa amiga, para uma conversa franca. Se tiver que chorar, pode chorar, minha filha, porque o choro lava por dentro. O choro coloca para fora o que não está fazendo bem. O choro, ele faz um bem muito grande, mas é o choro da liberdade. José sabe o segredo para resolver isso. Pergunte qual é o segredo, meu pastor? É a chave do perdão. Queria abrir o coração dos irmãos para receber o seu irmão que um dia foi vendido por eles. José sabe o segredo, porque ele foi preparado nos piores lugares. Você acha que você passou pelaquela luta à toa, pelaquela prova à toa? Não. Foi um propósito de Deus. E quando é propósito de Deus, às vezes não dá para entender no momento. É por isso que você confia ou não. Isso é a fé. Seus irmãos não têm nada para dizer no momento, porque estão impactados com o que está acontecendo. Seus irmãos estavam convivendo com José, mas não reconheceram que era José. Porque José mudou. Porque José cresceu. Porque José amadureceu. Eles conheceram um irmão imaturo, indefeso, inocente. Agora José não é mais imaturo, inocente, indefeso. José é alguém seguro, maduro, preparado. Um líder, uma autoridade, um governante. Ele é um governador. Seus irmãos viram José crescer, enriquecer, evoluir, ter um casamento abençoado. E seus irmãos? Seus irmãos não cresceram tanto como ele. Porque só alguém do nível de José chega a lugares tão grandes e altos. E o que trouxe isso a José? Suportar o processo do propósito, sem reclamar, sem murmurar, obedecendo a Deus, sendo fiel e não desistindo. Então você está no caminho certo. José é alguém à frente dos irmãos. José é um homem que, ao viver os piores momentos da vida dele, se tornou um leão, um guerreiro. Queria perdoar. Perdoar irmãos que um dia o venderam. José teve medo porque o pai não estava perto, nem sua mãe. Nem um irmão estava lá para defendê-lo. Ele teve medo. Mas ele suportou, tá? Um dia passou na cabeça de José: eu nunca vou ter uma família? Eu não vou ter alguém ao meu lado? Eu vou ficar sozinho aqui? Um dia isso passou na cabeça dele.
mas Deus fez por ele o que ninguém poderia fazer. E assim o Senhor fará por você também. O que ninguém pode fazer, Deus fará por você. Porque você tem a capacidade de amar e de perdoar. Seu pastor dá certo? Se você é minha ovelha, você tem essa capacidade. José está resolvendo um problema para não voltar mais no passado. Porque quando você traz um passado para o presente é para resolver problema e não para causar mais problema. E você entende? Ei, Deus está falando com você aqui. Você sabe muito bem disso. José vai dizer, cheguei mais perto de mim, por favor. José agora usa o termo por favor, porque ele não está mandando, ele está pedindo. Porque não se manda alguém amar uma pessoa. Isso tem que partir do coração. E quando o convite é feito, a pessoa diz sim ou não. E foi fácil para José? Nem um pouco. Como não vai ser fácil para você. Como não será fácil para nós. Agora você precisa tomar uma decisão. Porque essa mensagem não veio ao teu coração por acaso. Essa mensagem, ela chegou na nossa mente aqui, ó, porque Deus mandou. Cheguem mais perto de mim, por favor. E os irmãos estão um olhando para a cara do outro. Quem é esse homem? Será que é nosso irmão? E se for nosso irmão, será que ele vai nos perdoar? Será que tem perdão para mim que um dia fez aquilo? Tem perdão, sim. Deus já perdoou você. E você precisa continuar perdoando. Chegue mais perto de mim, por favor, chegue. José não manda agora, mesmo podendo mandar. José pede. Porque o amor tem que ser recíproco. Não pode vir só de um lado. José é educado e sempre simpático. Vem para mais perto. Eles chegaram e José continuou. Eu sou seu irmão José. Aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. É uma história muito emocionante. Porque esse homem supera o que poucos superariam. O que esse homem enfrenta, novo, jovem, muitos na nossa geração não conseguiriam suportar, enfrentar. Você tem a capacidade de vencer isso. Você tem o poder de vencer tudo isso. José venceu, você e eu venceremos também. E nós estamos no caminho da vitória. Você crê nessa profecia? Você crê nessa palavra profética e poderosa? Ei. Se está te fazendo bem essa mensagem, deixa o like nesse vídeo, deixa o joinha. É gratuito. Se inscreva aqui no canal, é de Deus para a sua vida. Clica no sino, ative todas as notificações e compartilha essa live. Compartilha, clica nesse botão aqui, nessa setinha e compartilha. Coloca nos stories do seu Facebook, do seu WhatsApp, do seu Instagram. Envie para 7 amigas, 7 grupos, isso faça. Deus vai abençoar mais, Deus vai abençoar mais, Deus vai abençoar mais. Eu sou seu irmão. Aquele irmãozinho que um dia vocês causaram medo. Que vocês podendo proteger, desprotegeram e julgaram dentro daquele fundo de poço. Foram os irmãos de José que julgaram ele dentro do fundo do poço. Você ser ferido por alguém de longe não é tão duro quanto ser ferido por alguém de perto. E o pior é quando vem da família. Ei.
Vocês venderam. Vocês me venderam, eu sou seu irmão. Aí José vai dizer algo que vai ser difícil deles entenderem. Porque ele foi preparado para esse momento, se você não sabe. E ele disse sim para esse momento porque ele tinha que resolver. Ele vai dizer, não fiquem tristes, nem aborrecidos. Vocês mesmos, por terem me vendido a fim de ser trazido para cá, foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Olha como José fala. Ele se comporta agora como um líder, como um governante, como alguém levantado por Deus, uma autoridade. Ele diz, foi Deus que me enviou na frente de vocês. Porque José está dizendo para eles assim, vocês não vão morar mais de aluguel lá em Canaã. Eu vou dar uma casa para cada um de vocês aqui. Essa mensagem é mais forte do que você imagina, filha. José já tinha reservado Gósen, que era um lugar de alto padrão, para que eles pudessem instalar, mas não ficava tão perto dele, mas não ficava tão longe. Pega que é forte. Uau. Ei. José diz, eu precisei vir na frente. Ou seja, vocês virão para cá também, porque o Egito era o único lugar que tinha comida. O Egito era o único lugar capaz de se auto-manter, de se auto-sustentar, ainda continuar produzindo e ainda continuar vendendo. Deus está falando com você. Deus está falando contigo. Deus está falando conosco. E José diz, já houve 2 anos de fome. E ainda faltam mais 5 anos. Deus me enviou na frente de vocês, ele repete, a fim de que ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país. José está explicando o sonho que ele teve antes, se você não entendeu. Quando os irmãos estão dobrados diante dele. Curvaram, disseram, somos seus escravos. José está explicando. Aquele sonho, ele está falando de uma forma linda, ele está descodificando um sonho do passado, falando sem agredi-los. Porque agora ele amadureceu. Porque tem irmão, filha, que se tu contar algo de um jeito, vai entender de outro. Então tu tem que buscar a sabedoria para saber conversar com um certo tipo de pessoa. José está dizendo, olha, ele canto, cala, sai. Deus me enviou na frente, sabe por quê? De uma forma maravilhosa, para salvar a vida de vocês aqui neste país, a fim de que garantisse que teriam descendentes. Quando vocês ele está dizendo em outras palavras, quando eu vi tive aquele sonho onde os seus feixes se curvavam diante do meu, suas espigas, aquele sol, a lua, ai! Era para salvar a vida de vocês e de todos esses que aqui estão em Mitzrayim, no Egito. José, agora, de uma forma sábia e inteligente, porque ele é um homem maduro, ele explica um sonho diferente. E os irmãos começam a entender o que não entendiam há muito tempo. Suas descendências estão garantidas, José está falando. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Um homem para dizer isso, passando pelo que ele passou, tem que ser um homem com um coração muito diferente dos outros. Não foram vocês que me venderam, mas ele vê como se fosse Deus usando os irmãos para que ele pudesse chegar primeiro no Egito. Ele me pôs como mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e eu sou o governador de todo o Egito. José está explicando com mais detalhes algo que eles já sabem.
Mas parece que a ficha ainda não caiu na cabeça de cada um dos seus irmãos, porque era muita informação e eles nunca esperavam que um dia pudesse rever um desafeto. E Deus está falando aqui. José ainda era um desafeto. E quando você encontra um desafeto, você tem a oportunidade de mostrar que você mudou, se comportando diferente. Ah, pastor, eu sou obrigado a trazer de volta na minha casa? Não, José mandou para Gósen. Não era perto nem longe, lembra? José abençoou eles, mas não deixou eles entrarem e viverem na mesma casa que ele. Você precisa saber discernir o perdão da convivência novamente. Você me ouve, filha? Você ouve o seu pastor? Ei, filha, o perdão vai te levar longe. Vai te fazer crescer mais, vai te fazer evoluir, vai te fazer prosperar mais. José está deixando bem claro. Eu quero resolver. Eu não quero ser mais um desafeto. Porque hoje eu sou a solução. É o que ele fala em outras palavras. Você é a solução dessa casa. Você é a solução desse lugar. E você ficou até esse vídeo aqui porque você tem, até o finalzinho, porque você tem temor. E você sabe que Deus está falando com você. E através dessa história de Yosef, do Egito, José do Egito, ele tocou no seu coração, nas suas feridas, e te mostrou que você tem, o que tem que ser feito. E faça logo o que tem que ser feito, porque você não pode mais perder tempo. Você não pode mais deixar passar as oportunidades. José vai dizer para eles: agora voltem. Voltem depressa para casa e digam a papai que seu filho está aqui. José, manda-lhe dizer que Deus me fez governador de todo o Egito. Venha me ver logo, não demore. José é família. José é família, você entende? Ele trouxe os irmãos para perto, mas não para tão perto assim. Agora ele vai trazer o pai para perto. Você começa a entender o que Deus está falando contigo? Isso, respira fundo. Solta o ar devagar e diga: essa mensagem tocou no fundo do meu coração. Pode escrever, porque é Deus que fala comigo e contigo. E eu encerro dizendo para você: não demore. Sabe por quê? Porque o Senhor, papai, morará na região de Gósen ou Gósen, e assim ficará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os seus netos, as suas ovelhas, as suas cabras, o seu gado, tudo que é seu. E o principal, diga ao meu pai que a fome ainda vai durar mais 5 anos. E em Gósen eu darei mantimentos ao Senhor, à sua família e aos seus animais. José está dizendo para ele: o Senhor não conseguiu me sustentar, mas eu vou sustentar o Senhor e tudo que o Senhor tem. José não está culpando ninguém, porque José se coloca como a solução. E quem é a solução não procura uma sombra para culpar. Não procura alguém para acusar. Quem é a solução usa a cabeça e age também com o coração. Ei! Pega que é forte. É muito forte o que Deus está falando aqui, filha.
Todos vocês, continuou José, e Benjamim, o meu irmão, podem ver que eu sou eu mesmo. José, quem está falando. José se revela para seus irmãos, mas ele se revela agora como alguém maduro, preparado, condicionado. Alguém diferente. José não é mais um menino. José agora sabe se defender, sabe falar, sabe se comportar. José agora é uma referência para as nações e para você e para mim. Contem ao meu pai como sou poderoso aqui no Egito. Contem tudo o que tem visto. Vão depressa e tragam meu pai para cá. Acaba aí, pastor? Não. José, ele abraça o seu irmão Benjamim e começa a chorar. Abraçado com Benjamim, Benjamim também chora ao receber o abraço de José. Então, ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos, porque o perdão não era coletivo, era o perdão individual, um por um. José perdoou. Ei. Você é capaz de perdoar. Você é capaz de refazer essa história. José está abraçado com Benjamim chorando, e Benjamim chora também ao receber esse abraço, e ao abraçá-lo chora também. E José, ainda chorando, abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso, os irmãos começaram a falar com ele. É o choro de botar para fora tudo que não pertencia mais a José. É o choro da cura, é o choro da limpeza, limpeza espiritual, limpeza corporal, limpeza da alma. Esse teu choro não foi em vão. Deus está limpando o teu coração. E se você chora nesse momento, filha, glorifica, porque é o choro definitivo. Tu não vai mais ter problema com alguém que criou problema lá no passado. Só quem crê, só quem acredita, só quem recebe, glorifica aqui que Deus está recebendo lá em cima. Labando que decalaça. José não quer mais ser uma pessoa que iria punir os irmãos ou chamar eles à responsabilidade. José já liberou perdão agora. Se os irmãos não aprendessem com todo esse ensinamento, essa lição, talvez não aprendessem nunca mais. Mas foi tão profundo e intenso todo esse acontecimento que todos ali estão quebrantados. Porque o perdão quebranta coração. E os corações foram quebrantados. Ovelha, a história de José é tão linda, tão incrível, que a notícia de que seus irmãos tinham chegado no Egito chegou ao palácio do rei e ele e os seus servidores ficaram contentes. José poderia ter chegado ao rei e falado: olha, esses homens aqui
Fizeram tudo isso de ruim comigo. Imagina qual seria a sentença. Não. José poupou a vida deles. Porque José é diferente da maioria dos seus irmãos. E quem é diferente faz como José fez, pois é perdoando que se é perdoado. Ore com o seu pastor agora. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, porque a cada dia o Senhor tem falado conosco de forma mais intensa, mais profunda. Suas revelações têm sido marcantes, impactantes. Suas profecias têm abençoado muitas vidas que carecem, meu Pai, da Tua graça, do Teu favor e das bênçãos do Senhor. Receba minha gratidão nesse momento, pois agora, Pai, eu venho interceder por essa amada ovelha que está conosco aqui nessa campanha. Em nome do Senhor Jesus, toca nesse coração. Toca nesse coração. Aonde estiver um coração batendo, toca. E até naquele que bate fraco, toca. E até naquele que parou de bater, toca, ressuscita, dá vida, restaura, traz de volta. Em nome de Jesus. Faça, meu Pai, com que essa pessoa seja tocada na alma. Faça, meu Deus, que essa mulher seja tocada no coração. Faça, Pai, que esse irmão seja tocado no mais profundo, de forma mais intensa. E esse teu toque venha fazer um bem. Um bem. Eu vi aqui uma guerra. Olha o que Deus me revela quando eu fechei os olhos. Ele me mostrou duas pessoas puxando uma corda, cada uma para um lado. É uma queda de braço em casa, é um atrito no lar, uma confusão. Deus vai fazer, ovelha. Olha, você ser a precursora da paz aí. Você vai restabelecer a união da família de novo, em nome de Jesus. Pai, que esses nomes que estão aqui, que os votos que têm chegado sejam tocados e sejam abençoados, ó Deus. No nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, porque eu sei do poder da fé, do poder dessa campanha. Oh, meu Pai, eu sinto o cheiro de vitória no ar. Deus vai mudar um ambiente, um lugar, por amor a você. E você vai entender o porquê de eu estar falando isso. Você é o perfume, porque você é a rosa. Você não vai responder com os espinhos, porque você já foi curada, lembra? Você vai responder com o seu perfume, com a luz que você reverbera. Eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Escreva amém e escreva graças a Deus. Eu vou te contar um testemunho rápido. Eu passei muito tempo na prova. Prova financeira, prova sentimental, prova na saúde e prova na fé. Mas seu pastor nunca desistiu. Eu não sei quando Deus vai me chamar, mas eu procuro fazer o máximo para agradá-lo. Nós não sabemos o dia que Ele vai nos recolher, mas nós precisamos fazer o máximo para agradá-lo. O que você pensa que é uma despedida não é uma despedida. É uma confirmação que você ainda tem muito tempo aqui, junto com o seu pastor. Mas essa decisão é sua. Continua firme com o Senhor. Continue recebendo os conselhos do seu pastor que te ama, as orientações, ensinamentos. Porque Deus nos ligou, nos conectou. E por muito tempo eu lutei por esse ministério aqui. Pelo YouTube, pelo Face, pelo Insta. E hoje eu sei de como é importante
Mas o que me fez superar as provas todas foi perseverar, obedecendo sem murmurar, sendo fiel a Deus. E mesmo nas mais difíceis provas, eu sempre ofertei e fui fiel no santo dízimo. E eu vou te dar um conselho. Seja generosa com a obra, seja ofertante, generoso e dizimista fiel, que você vai mais longe do que já foi. Você vai vencer mais do que já tem vencido. Eu tenho certeza que você vai experimentar uma nova dimensão, uma nova fase, com alguém muito especial ao seu lado. Eu sei que você vai viver esse tempo que você tanto quer. Tempo de alegria, um casamento feliz, prosperidade, saúde, fé cada vez maior. Para quem assiste pelo Face, está aqui em cima. Para quem assiste pelo YouTube, está aqui embaixo. Você vai ver o Pix da Luz para as Nações. Preferencialmente, eu peço que seja pelo Pix. Se você não conseguir fazer esse voto, ou devolver o santo dízimo, ou os dois, pelo Pix, você pode fazer pela Caixa Econômica Federal, ou pela lotérica, pelo Banco do Brasil, pelo Banco Itaú, ou pelo Banco Bradesco. Para você enviar o comprovante, é o mesmo número do Pix celular, é o meu WhatsApp. É só você anotar na tua agenda, gravar Pastor Rodrigo Arguelles e mandar uma mensagem com o seu comprovante e seu nome completo. E para quem está aqui no YouTube, é só você clicar nesse link aqui em azul, que você já vai direto para o meu Zap. E aqui na descrição do vídeo também tem o WhatsApp. Passa lá no meu WhatsApp. Amém? Seu pastor te ama, tá? No nome de Jesus. De todo o coração. Eu estou sentindo algo muito bom que vai acontecer quando essa semente for plantada. Porque quando nós plantamos uma semente, nós damos legalidade e autorização para ela poder crescer. Eclesiastes 3:2 diz que há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. A semente na mão de alguém, ela não tem vida. Mas quando ela é lançada na terra fértil, e essa é uma terra fértil, ela alcança a vida e gera vidas. E os frutos da semente que você plantou, é direito teu colher. E assim acontecerá no nome de Jesus. Amém? E se você puder, faça um voto por alguém que você sente no coração, que vem na tua mente, alguém que você ama, alguém que você gostaria que chegasse, ainda que não tenha um nome. É muito importante. Ovelha, eu sinto em falar para você. Às vezes, o perdão é muito importante, mas um ato de generosidade, uma boa ação, precisa acompanhar o perdão. Isso é fé. Foi o que José fez. José perdoou e deu uma casa para cada um de seus irmãos. Você acredita nisso? Como que um homem que sofre o que ele sofreu abençoa os irmãos dessa forma? É por isso que José foi quem foi. O único hebreu a governar o império pagão. E não se corrompeu, porque é possível isso acontecer. Ei. Pastor, não tenho esse dinheiro. Se eu tivesse, eu faria. Abra sua mão direita. Em nome de Jesus, Senhor. Coloca mais do que um voto na mão dessa pessoa para ela poder semear. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vai acontecer. Volta o vídeo para o início e assista de novo essa live do início para você receber porção dobrada. Recomendo que você assista cada live pelo menos 2 vezes. Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. Clica no sino, ative todas as notificações e manda esse vídeo para 7 amigas. Compartilha. 7 grupos e coloca nos stories do seu Zap e do seu Face. Vamos pro Zap agora. Deus abençoe.